Quem observa o quê? Às vezes eu falo sobre observar a mente, observar o observador, observar os pensamentos, observar o bloco de consciência. E hoje eu vou trazer alguns exemplos para exemplificar e esclarecer algumas questões sobre esse ato de observar. Então vamos iniciar deixando claro a relação entre sujeito, ou observador, e o objeto observado. Nesse exemplo, a gente tem desse lado o nosso sujeito, que é o zóio, e desse lado o nosso objeto, que é o patinho. Observe o seguinte: no nosso exemplo, o sujeito tem que ser capaz de observar o surgimento e o desaparecimento do objeto em questão. Ou seja, o nosso sujeito deve ser estático em relação ao objeto. O objeto pode ser impermanente o quanto quiser. Ele pode se movimentar o quanto quiser. Mas o sujeito, o observador, tem que ser estático em relação ao objeto. Senão você não consegue observar. Vou dar um exemplo. O zóio está aqui, quietinho, parado, estático. E então aparece o patinho. Zóio consegue testemunhar o surgimento do patinho. Por quê? Porque ele estava estático. Posso então dizer que zóio testemunhou o surgimento de patinho. Patinho então decide ir embora e desaparece. Zóio testemunha o desaparecimento de patinho. Se eu pedisse para zóio contar quantas vezes patinho aparece, ele conseguiria? Vamos testar. E aí, zóio, quantas vezes patinho apareceu? A resposta dele? 3. Eu tô respondendo pelo zóio porque ele não tem boca, né? Ele é só olhos. Vamos pro próximo exemplo. Se zóio não fosse estático em relação a patinho, ele conseguiria me dizer quantas vezes patinho apareceu e desapareceu? Vamos testar. E aí, zóio, quantas vezes patinho apareceu e desapareceu? A resposta dele? Zóio não sabe, porque ele estava se movimentando. Se zóio não estiver estático em relação ao objeto, que no caso é o patinho, ele não pode me dizer quantas vezes ele apareceu e desapareceu. Porque às vezes patinho aparece e zóio está olhando para o outro lado. Às vezes patinho desaparece e zóio está rodando, rodopiando igual um maluco. Se o sujeito não estiver estático em relação ao objeto, ele não consegue testemunhar sempre que o objeto aparece e desaparece. Perceba que esse movimentar do nosso sujeito, que no caso é o zóio, não inclui simplesmente esse movimentar. Se ele aparecesse e desaparecesse também, ele não conseguiria observar o objeto em relação a ele. Ou então se eu ficasse trocando de zóio. Se a cada 1 segundo eu trouxesse um zóio diferente e perguntasse para o último zóio quantos patinhos apareceram, ele só ia conseguir responder a quantidade de patinhos que ele viu, porque eu estava trocando de sujeito. Ou seja, em relação ao objeto, o sujeito deve ser estático. Eu trouxe esse exemplo só para deixar bem claro esse princípio, e eu vou repetir só para reforçar. Aquilo que observa o aparecer e desaparecer deve ser estático em relação ao seu objeto. Agora vamos trazer esse exemplo para a sua vida. Lembrando que tudo que eu passo aqui pode e deve ser confirmado por você, através da sua experiência direta. Eu não tenho tempo nem interesse para ficar falando de superstição, misticismo ou coisa maluca, que você sabe que eu não sou muito fã disso. Portanto, tudo que eu for falando vai confirmando e verificando se isso é real na sua experiência. Vai trazendo esse exercício e verificando se você também consegue observar e verificar o que eu estou te descrevendo.
Se algo do que eu te falar não for verificável, me ignore. Não dê atenção porque eu tô falando. Vai procurar outro vídeo, vai fazer outra coisa. Não só para mim, para qualquer outro vídeo que você estiver vendo. Se o cara começar a falar muito difícil, começar a falar coisa muito mirabolante, né? Porque como a gente já sabe, a gente está falando de um estado de consciência que está presente agora e sempre esteve presente. Eu não estou falando de nenhum estado mágico em que você tem que acordar não sei quantos chakras no alinhamento planetário, na frequência não sei quantos hertz, comprando um monte de cristal colorido e usando um monte de roupinha especial e você sabe, toda essa parafernália. Se alguém esconde algum segredo atrás de um estado místico que só ele conseguiu atingir, suspeite. Vai atrás do simples. Começa com arroz com feijão. Então vamos lá. Eu vou trazendo os exemplos e colocando as imagens aqui representando eles no vídeo. Vamos começar pelo mundo, que é o maior de todos, que claramente é um objeto cheio de transitoriedade, cheio de impermanência, cheio de movimento. Esse, claramente, é o nosso primeiro objeto. Então nós temos o nosso primeiro sujeito, os nossos olhos. Seus olhos são estáticos em relação ao mundo, não são? Claro, desde que você não fique movimentando eles. Mas em relação ao mundo, eles são estáticos. Portanto, os olhos conseguem capturar o movimento do mundo. Eles são o sujeito do objeto mundo. Mas os olhos, por si só, são como objetos inanimados. Seria como se fosse uma câmera. Ou como a lente de uma câmera. Os olhos, por si só, não veem. Eles capturam a imagem. Portanto, deve existir algo que observa esses olhos. Nós temos outro sujeito. Além disso, os olhos não são estáticos. Eles se movimentam. Eles abrem e fecham. Se os olhos não são estáticos e existe algo que observa a abertura e fechamento dos olhos, ou até mesmo a remoção dos olhos, porque é possível remover os olhos e continuar vendo nada, existe um princípio que observa os olhos. E esse princípio é a imagem mental. A imagem mental dentro do seu cérebro, ou dentro da sua mente, como você quiser chamar, é estática em relação aos olhos. E os olhos são estáticos em relação ao mundo. Quer confirmar essa experiência? Pega qualquer objeto, pega sua mão, olha para sua mão. Tira a mão e traz a mão. Os meus olhos testemunham o surgimento da minha mão e o desaparecimento da minha mão. Mas eu posso testemunhar o surgimento da minha mão, fechar os olhos, remover a mão, abrir os olhos e eu não testemunhei o desaparecimento da minha mão. Ou seja, os meus olhos também não são permanentes, também não são estáticos. Eles só testemunham o surgimento e desaparecimento enquanto eu estou de olhos abertos, enquanto eu estou enxergando, enquanto eu tenho olhos. Se eu removo os olhos ou se eu fecho os olhos, eu não consigo acompanhar. Portanto, o princípio estático, o sujeito que observa o objeto olho, é a sua imagem mental. A minha imagem mental testemunha os meus olhos e os meus olhos testemunham o mundo. E olha agora que isso é importante. O mundo não testemunha meus olhos. Os meus olhos não testemunham a minha imagem mental. Mas o caminho inverso é verdade. Minha imagem mental testemunha meus olhos testemunham o mundo. O mundo não sabe da existência dos meus olhos não sabem da existência da minha imagem mental. Mas essa imagem mental, ela também é estática? Ela é o último sujeito? Ou ela também é impermanente? A minha imagem mental depende dos meus pensamentos. Como é uma imagem mental, está inserida dentro da mente, claramente a mente se movimenta. E a mente se movimenta principalmente através de diálogo. Através de diálogo mental, pensamento. Ou seja, eu posso colocar patinhos aqui na tela e pedir para você contar e observar eles.
Se os seus pensamentos te direcionarem para outro lugar, você não vai conseguir me dizer quantos patinhos tinham na tela. Para ficar mais claro esse conceito, é só pensar, por exemplo, de você estar dentro de uma sala de aula, olhando, escutando, com todos os sentidos ativados para a aula, só que com um pensamento em outro lugar. Pensando em algum problema, pensando no seu dia, pensando no futuro. E o professor está falando, e a sua orelha está escutando, e os seus olhos estão vendo. Mas se perguntar se você entendeu a explicação, você vai falar que não. E a resposta vai ser: eu não estava prestando atenção. Ou seja, mesmo que meus olhos estejam abertos, mesmo que minha imagem mental esteja sendo projetada perfeitamente, se os meus pensamentos me direcionarem para outro lugar, eu não vou conseguir dizer quantas vezes minha mão apareceu e desapareceu. Observa com cuidado, porque os exemplos vão ficando cada vez mais sutis. O mundo externo é observado pelos meus olhos, os meus olhos são observados pela minha imagem mental e a minha imagem mental é observada pelos meus pensamentos. Importante, os olhos conseguem observar o mundo, mas o mundo não sabe que os olhos existem. Os olhos não sabem que a imagem mental existe. E a imagem mental não sabe que os pensamentos existem. Ou seja, os meus pensamentos testemunham a minha imagem mental, que testemunha meus olhos, que testemunha o mundo. Mas não funciona no sentido inverso. É como se fossem câmeras viradas para frente. A câmera só consegue filmar o que está na frente dela. E quanto mais sutil o sujeito, mais objetos ele consegue testemunhar. Quanto mais grosseiro o sujeito, menos objetos ele consegue testemunhar. E menos ele sabe do que está atrás dele. Agora eu te pergunto, os pensamentos são estáticos? Claramente que não, né? A mente não é estática. Portanto, existe um princípio que observa o surgimento e desaparecimento dos pensamentos. A atenção. Lembre-se, a atenção é Vijnana Maya Kosha e é diferente dos pensamentos Mano Maya Kosha. Parecem iguais, são muito parecidos, mas existe diferença. Pensamento é aquilo que acontece de maneira automática. Atenção é a intenção que você leva. Atenção é aquilo que escolhe para qual pensamento você vai trazer a sua atenção. Trazendo de novo o exemplo dos patinhos. Se eu pedir para você contar quantos patinhos aparecem aqui no vídeo, os seus olhos testemunham os patinhos. A sua imagem mental projeta esses patinhos dentro da sua mente. Os seus pensamentos contam a quantidade de patinhos, mas é a sua atenção que fixa nesses pensamentos. É a atenção que usa a contagem mental para saber quantos patinhos apareceram. Se eu fizesse, por exemplo, uma contagem com 1000 patinhos, eu tenho quase certeza que no meio da contagem, mesmo que os seus olhos estejam ativos, mesmo que a sua imagem mental esteja perfeita dentro da sua mente, mesmo que os seus pensamentos estejam contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se a sua atenção se desviar, você vai perder a contagem. Portanto, existe um princípio estático que observa os pensamentos. E se esse princípio se desviar, perde a contagem, perde o pensamento. Portanto, não importa e não depende somente da sua mente, dos seus pensamentos registrarem as coisas. A sua atenção precisa registrar os pensamentos, que registram as imagens mentais, que registram os olhos, que registram o mundo. E só para lembrar, os pensamentos não estão cientes da atenção, porque a atenção é anterior a eles. E eu trago novamente, só para reforçar, o mundo não está ciente dos meus olhos. Os meus olhos não estão cientes da minha imagem mental. A minha imagem mental não está ciente dos meus pensamentos. E os meus pensamentos não estão cientes da minha atenção. Eu sei que essa repetição está parecendo com aquela musiquinha da velha Fiá, mas fica aí que vai ficar interessante. A sua atenção, dá para parar nela? Ela já é estática? Ou ela também é impermanente? Ou ela também surge e desaparece? Será que existe algo
que observa o surgimento e desaparecimento da sua atenção? Quando você está começando a ficar sonolento, quando você vai caindo do sono, o que vai acontecendo com a sua atenção? Quando você está bêbado, quando você está anestesiado, quando você está sedado, o que acontece com a sua atenção? Ou, melhor ainda, quando você dorme e está em sono profundo, o que acontece com a sua atenção? Quando você dorme, em sono profundo, a sua atenção desaparece, porque não existe nada para observar. Agora, rufem os tambores, porque vem a pergunta de R$1 milhão. Quem observa a falta de atenção? Quem é que tá lá dormindo sem atenção nenhuma, acorda, observa o surgimento da atenção voltando e diz: dormi bem, mesmo não se lembrando de ter dormido? A resposta é eu, não é? Observa a sua experiência. Essa é a sua experiência? Quando você está em sono profundo, inconsciente, sem atenção nenhuma, você acorda, a atenção volta e você diz: eu acordei, eu estava dormindo. Portanto, existe um princípio que observa o surgimento e desaparecimento da atenção. Não só no sono profundo. Se alguém aplicar uma sedação em você, você vai ver a sua atenção desaparecendo e depois, de maneira automática, voltando. Mas existe alguém que observa esse desaparecimento e surgimento. Vamos eliminando aqui para ver se é a sua experiência. Elimina o mundo sobre os olhos. Elimina os olhos sobre a imagem mental. Elimina a imagem mental sobre os pensamentos. Elimina o pensamento sobre a atenção. Elimina a atenção sobre a eu. Você consegue sentir isso? Mesmo eliminando tudo. Fecha os olhos, visualiza. Elimina o mundo. Elimina os olhos. Elimina a imagem mental. Elimina os pensamentos. Elimina a atenção. Ainda existe o eu que observa e testemunha tudo isso. Existe um eu que observa a atenção, que observa os pensamentos, que observa as imagens mentais, que observa os olhos, que observa o mundo. E aqui eu deixo uma observação importante. Eu estou usando o exemplo da visão e dos olhos simplesmente porque a visão é um dos sentidos mais fortes. Mas você pode usar isso para qualquer sentido. Na verdade, você deve usar isso para qualquer sentido. Eu simplesmente estou usando olhos para não transformar em um vídeo de 3 horas, porque os vídeos já ficam longos. Então, quando eu falar olhos, pode imaginar que eu estou falando dos sentidos, de todos os sentidos. Então, só para deixar muito bem claro, o que eu estou dizendo até agora é: eu observo a minha atenção, observar os meus pensamentos, sensações e sentimentos, observarem os meus sentidos nessa tela mental, que observa os meus sentidos através dos meus órgãos de sentido, que observam o mundo. E a gente faz o caminho de volta. O mundo não sabe da existência dos meus órgãos de sentido. Os meus órgãos de sentido não sabem da existência da imagem mental que existe deles. A imagem mental não sabe da existência dos meus pensamentos. Os meus pensamentos não sabem da existência da minha atenção. E a minha atenção não sabe da existência desse senso de eu que observa todos esses. Acho que chegamos no limite, né? É? Ser ou não ser? É ou não é, Jonathan? Se for, fica calmo. Se não for, fica pistola. Não é. Pra quem não sabe, Jonathan foi meu guru. Ele é um asceta, um sannyasi. Foi monge por 480 anos lá nos Himalaias. E é isso, você encontra ele em loja de brinquedo. Você acha que o senso de eu é permanente? E é aqui que muita gente empaca. É aqui que muita gente faz confusão. É aqui que muita gente não consegue compreender alguns princípios básicos desse tipo de ensinamento.
A maioria das pessoas acha que acaba aqui e que você vai usar esse eu para assistir a atenção. Elas acham que é esse eu que não tem livre-arbítrio, que é esse eu que não existe. E não é esse eu que não tem livre-arbítrio. Não é desse eu que a gente está falando. A gente ainda está no senso de eu, no senso de existir, no eu com minúsculo, no ego, no arrâncara, no fazedor de eus. Esse eu ainda não é permanente. Observa que esse senso de eu ainda é um senso impermanente. Se eu me der um beliscão, eu direi, ai, eu senti dor. Quando eu digo eu senti dor, eu consigo ver o eu surgindo e trazendo sentir dor. Você consegue ver o eu surgindo e reclamando a dor para si. O pensamento eu, que na verdade não é um pensamento, né? É um senso, porque ele é anterior à atenção. Então existe esse senso, a atenção e o pensamento. Mas vamos chamar de pensamento eu. Porque na verdade todas essas coisas acontecem de maneira sobreposta, instantânea. Não é bem nessa cadeia de eventos que eu estou descrevendo. Isso aqui é só para exemplo. Então esse pensamento eu, esse senso de eu, surge junto com qualquer outro pensamento. A gente pode dizer que ele é o primeiro pensamento, que ele é o primeiro senso, que ele é a base de todos os pensamentos. Então imagina qualquer pensamento. Eu estou com fome, eu me chamo José, eu me chamo Maria, eu estou triste, eu estou feliz, eu tenho desejos, eu sinto ciúmes, eu estou com raiva, eu tenho ódio, eu nasci. Observa em volta, observa a sua mente. Observa esse diálogo interno. Todo diálogo é sempre precedido pelo senso de eu. Sempre é o eu que reclama o que está acontecendo. Sem esse senso de eu, você não estaria ciente do mundo. Porque se a gente for fazer aquele caminho que a gente estava fazendo, o mundo não está ciente dos meus olhos, os meus olhos não estão cientes da minha imagem mental não está ciente dos meus pensamentos não estão cientes da minha atenção, e minha atenção não está ciente do meu senso de eu. Eu preciso do meu senso de eu para estar ciente da minha atenção. Pensa, quem está ciente da sua atenção? Eu. Quem observa você acordando e trazendo atenção? Eu. Então vamos pegar, por exemplo, de novo, o momento em que você acorda. Você tá lá dormindo em sono profundo. Não está acontecendo nada. E aí você acorda, abre os olhos. Eu acordei. O eu observa a atenção. Acordei, vem os pensamentos. Estou deitado na minha cama. Hoje é segunda-feira, preciso trabalhar. Esses pensamentos observam a imagem mental, os sentidos. Tô cansado, tô com sono, tô isso, tô aquilo, não sei o quê. Ah, preciso acordar, tomar banho, pá. E a sua imagem mental observa os seus sentidos. Para conseguir levantar e andar pela casa e fazer as coisas, escovar o dente e tudo mais. E os seus sentidos observam o mundo. É necessário o eu. Sem eu, quem é você sem eu? Só que esse senso de eu, claramente, surge, reclama um pensamento e desaparece. Surge, reclama um pensamento e desaparece. É muito rápido, mas ele surge. E não só surge, não só é impermanente. Ele claramente foi construído através de cultura, através da sua educação. Se eu pegasse você e colocasse em outra família, você teria um eu completamente diferente. Se eu pegasse você e colocasse em outro país, você teria um eu mais diferente ainda, dependendo da cultura do país. Se eu pegar esse seu eu e reencarnar ele, ou se você pudesse lembrar de outras encarnações, você ia lembrar de eus completamente diferentes. Pessoas com transtorno de múltipla personalidade têm diferentes eus ainda nessa vida. E às vezes um eu não sabe da existência do outro. E de novo, testa. Essa é a sua experiência? Mundo, olhos, imagem mental, pensamentos, atenção, senso de eu. Só que aqui a gente volta lá no exemplo inicial, o exemplo do zóio, em relação ao patinho. Se existe algo que surge e desaparece,
Obrigatoriamente existe um princípio estático que observa esse surgimento e desaparecimento. Se o senso de eu surge e desaparece, mesmo que de maneira muito rápida, mesmo que de maneira muito sutil, obrigatoriamente, necessariamente, existe um princípio que observa esse surgimento e desaparecimento. A questão é, se existe um princípio estático que observa o surgimento desse sentimento de eu, que traz consigo todos os meus condicionamentos, características de personalidade, condicionamentos culturais, vássanas de outras vidas. O que é esse princípio que observa o surgimento de todas essas condições? É um princípio estático em relação a essas condições. É um princípio impessoal. Existe um princípio impessoal que assiste o surgimento do princípio pessoal. Só é possível pintar um quadro numa tela branca. Só é possível projetar um filme numa tela branca. Só é possível escrever numa lousa que esteja apagada. É necessário que seja um princípio impessoal, onde é projetado um princípio pessoal. É algo que claramente não tem as características do eu, do ego. É algo que testemunhou o nascimento do ego e que vai testemunhar a morte do ego. Portanto, é não nascido. E o mais importante, para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso. Conhece o eu, mas não é conhecido pelo eu. Lembra a repetição que eu fiz da velha fiar até agora? Os meus olhos conhecem o mundo, mas o mundo não sabe da existência dos meus olhos. Os meus olhos não sabem da existência da minha imagem mental. A minha imagem mental não sabe da existência dos meus pensamentos. Os meus pensamentos não sabem da existência da minha atenção. A minha atenção não sabe da existência do meu eu. E o meu eu não sabe da existência de mim. Do meu eu com maiúsculo. Do meu self. Da minha testemunha última. O meu senso de eu não sabe da existência do observador. Lembra que eu falei? São como câmeras viradas para frente. A última câmera consegue filmar todas as outras câmeras, mas a penúltima câmera não consegue filmar a câmera que está atrás dela. O problema é que você acha que você é a penúltima câmera, mas você não é. Existe uma câmera atrás de você. E é por isso que eu te disse no último vídeo. Não é fulano que acorda para a realidade de Deus. É Deus que acorda para a falsidade de fulano. Você consegue perceber a diferença? Não é Nilson que acorda para a realidade da consciência divina. É a consciência divina que acorda para a falsidade de Nilson. Não é Nilson que acorda para a realidade de Deus. É Deus que acorda para a falsidade de Nilson. Agora pensa nas frases e ensinamentos que você lembra dos seus preferidos gurus. Ramana Maharshi, Nisargadatta, Shankara, Buda, algum mestre zen, sei lá, qualquer um. Não é eu que acorda, não é o seu nome que acorda, é um princípio anterior ao surgimento do senso de eu sou. É por isso que Nisargadatta falava, volta de onde você veio. Por isso que Ramana falava, faz o caminho de volta. Foca no senso de eu. Porque o senso de eu é a porta que te leva para esse último observador. É a última coisa que dá para ser observada. A última coisa que você consegue observar surgindo e desaparecendo. É a última coisa que dá para observar. Além disso, é só você. Use a mente para destruir a mente. Vira a mente em direção a esse senso de eu sou. Traz a mente para cá. E fica forçando até que você encontre esse ponto de ruptura e encontre o último observador. Que era quem observava o senso de eu. Eu sei que José existe. Mas José não sabe que eu existo. Eu sei que José é falso, ele não é real, é só um filme, é só um cenário, é só uma projeção minha. Mas José acha que o mundo é real, porque ele só consegue enxergar dele pra frente. Eu sei que eu não tenho livre-arbítrio e nem quero ter, e não faço a mínima questão.
mas José acha que ele tem. Eu não existo como entidade individual, mas José existe. Daqui para frente existe todo um mundo. De José para trás, só eu existo. Eu nunca nasci. Eu vi José nascer. Ele existe, ele nasceu. Só que ele só existe dele para frente. E quando ele morrer, ele vai se recolher em si mesmo. E eu vou permanecer aqui. E vou ver o próximo José, a próxima Maria, para sempre. Se você acha que você é o sentimento de eu, que você é esse sujeito que surge, que claramente é impermanente, vai trazendo a sua atenção para esse senso de eu. Observa como ele é falso, como ele aparece e desaparece. E usando esse princípio de que todo objeto que aparece necessariamente precisa de um sujeito permanente, estável, que observe ele, foca na sensação de eu sou. Sempre que qualquer coisa aparecer, um sentimento, uma emoção, um pensamento, pensa, para quem que isso apareceu? Para eu, para mim. Foca nesse eu, até encontrar o observador dele. Você foca no senso de eu até perceber a impermanência dele. Ele é o último portal que te liga em direção a esse último observador. Perceba que todas as representações que eu fiz, a mais sutil, a mais fininha que eu fiz, foi a do último observador, a do sujeito último, a do seu self, a de Brahma, a de Atma, a de Deus, de como você quiser chamar. Por que eu fiz ela assim? Porque ela é sem atributos, ela é sem características, ela é sutil, é um sem segundo. É por isso que eu falo que é um estado absoluto. Nele não tem onde se segurar. Agora, olha daqui pra frente a quantidade de coisas que tem pra você se agarrar. Nesse estado, você só pode se agarrar em si mesmo. Porque não existe outra coisa. Você é isso. Ou, como diria Nisargadatta Maharaj, você é aquilo. O buscador é o buscado. Quanto mais você buscar por você mesmo, mais distante você irá tropeçar. Você não pode ser achado, pois você é aquilo que está olhando. Abandone a busca. Veja através do agarrar insistente da mente por questões sem respostas. Você é uma sensação que deve ser sentida, não pensada. Você não poderá encontrar-se em nenhuma filosofia, esforço místico ou experiências espirituais, pois você é a presença vazia na qual estas atividades surgem. Descubra-se sendo a testemunha imutável de uma mente imutável. Isso basta. Você é a testemunha única de tudo o que é, para sempre livre. Sua única amarra é não perceber isso.